segundo Reis, capítulo de número 6. Aleluia! Glória a Deus! Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles pediram: o lugar onde nós moramos com você é muito pequeno. Dê-me licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas, construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu o profeta Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou o desafio e foi. Eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Dizem comigo, trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que eu vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado flutuar. Pegue-o, mandou ele. E o homem estendeu o braço e pegou o machado. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Sente, meu irmão, sente, minha irmã, em o nome de Jesus. Eliseu, o significado do seu nome é o Senhor, Lixa, Salvador. O Senhor é o Salvador. Ele é um homem do povoado de Meola, Abel Meola, um povoado este pequeno, porque Deus faz coisas grandiosas, mas olha em lugares pequenos, onde tem gente fazendo a vontade de Deus. Nós estamos no interior do estado do Rio de Janeiro, lugar pequeno, mas onde Deus reclina os seus olhos e olha para ver quem está fazendo a vontade dEle. Lá estava Eliseu, um homem que outrora o profeta Elias joga a sua capa e começa a o chamar para o ministério. E ele começa então seguindo um homem de Deus, começa então aprendendo com um homem de Deus, começa a aprender o ofício de profeta, para que num dado momento, quando o profeta Elias fosse assunto aos céus por intermédio de uma carruagem de fogo, ele pudesse receber de Deus autoridade, porção dobrada, para dar continuidade no seu ministério profético. Coisas maravilhosas ele foi executando. Ele abriu o Rio Jordão batendo a capa. Ele jogou o sal no riacho que era infértil. Ele deu um filho para uma mulher que não tinha filho. Ele foi fazendo tantos milagres, que num dado momento, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, fala que ele tinha uma escola de profetas, onde muitos outros profetas estariam ali para aprender como nós seríamos usados pelo Senhor. O profeta era alguém que era separado por Deus, um nazireu de Deus, e a sua família o acompanhava. A sua família deixava de fazer tantas outras coisas para assumir o ofício, a paternidade do profeta. Então o profeta tinha família, tinha um lar, tinha uma casa, e vai dizer o texto que ali ele estava num ambiente, num lugar, num vilarejo, e era pequeno para eles. E esse vilarejo, ele chega para o profeta e fala: profeta, este lugar é pequeno demais para nós precisamos alargar a tenda, fazer crescer, porque está apertado demais. Eu levanto a cabeça, levanto os olhos, abro meu braço e estou esbarrando em todo mundo. O profeta, o Senhor nos autoriza a que nós venhamos cortar lenha, e o Senhor vai conosco. Eles fazem o convite, o profeta responde, fala que vai com eles. Eles começam a trabalhar, cortar madeira para cá, cortar madeira para lá, até que num dado momento o machado de um dos profetas cai no Rio Jordão, e ele fica desesperado, porque o machado era emprestado, mas o profeta estava pertinho, dá tempo de gritar e ele ouvir. O profeta corta um pedaço de madeira, joga na água, e o machado flutua. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É aí que eu quero entrar.
aí que Deus falou no meu coração: pastor, mas esse texto, eu já li, eu já conheço, eu já domino, mas eu creio que Deus sempre traz algo novo para nós. Algumas vezes eu já estudei esse texto, algumas vezes eu já debrucei nesse texto, mas Deus sempre salta algo novo no meu coração, e nessa noite não será diferente para a tua casa, para a tua família, para aquilo que você veio buscar no Senhor nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar é a respeito do verso 1, que ele vai dizer assim: disseram os filhos dos profetas Eliseu: eis que o lugar onde nós habitamos, diante da tua face, ele é pequeno. Eis que o lugar onde nós nos encontramos, diante da tua face, ele não está dando para nós. Este moço, esse filho do profeta, ele vai identificar uma situação outrora de desconforto e insatisfação. Ele aponta para o profeta algo que estava trazendo insatisfação para ele, mas tudo na nossa vida depende, em primeiro lugar, de colocar Deus no mesmo patamar daquilo que nós queremos. Eu aprendo que eu posso estar insatisfeito, mas eu não posso estar insubmisso. Eu aprendo que algumas coisas, de repente, não estão do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu gostaria que tivesse, mas eu não posso estar insubmisso. Então o filho do profeta chega para ele e fala assim: olha, está estreito, está pequeno, está apertado, não dá para ti, não dá para nós, está todo mundo apertado aqui. Ele ali declara uma insatisfação, mas eu vejo um respeito muito grande, porque ele não vai falando para o outro, ele não vai falando com os outros profetas, ele vai direto no homem de Deus, aquele que vai ouvir e vai resolver parte dos nossos problemas. Por que parte, pastor? Porque o profeta ele não resolve tudo, e resolve tudo é só Deus. O profeta ele não resolve tudo, e a insatisfação faz com que muitas pessoas saiam da igreja por causa da falta da insubmissão. Insatisfeito, todo mundo vai estar um dia, mas o que faz toda a diferença é a minha submissão daquilo que Deus coloca diante de nós. Deus tem colocado homens e mulheres para abrir a boca e o coração e nos ajudar em tempos difíceis. Em tempo difícil esse que nós estamos vivendo. Olha, eu sou grato a Deus, porque homens e mulheres num tempo tão difícil de pandemia esteve mais perto de mim. E como me ajudou, como cooperou. Eu sou grato a Deus. Por intermédio do tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus vai levantando outros para dar continuidade na missão, porque a obra sempre será de Deus. E este moço, filho do profeta, chega para ele e fala assim: eu estou insatisfeito, está pequeno, não dá para nós, eu não consigo conviver no mesmo ambiente que ti, mas eu quero construir algo do lado, próximo, alargar a fronteira. Ele está dizendo assim: eu quero fazer algo, mas se você não me abençoar, se você não for comigo, eu não faço. Que coisa linda! Eu não estou gostando daquilo que você está fazendo, mas se você me abençoar, se você for comigo, eu vou ter sucesso. Vai dizer no outro capítulo, no verso 2, que ele vai dizer assim: olha, nós vamos até o Jordão, e tomaremos o lar, e vamos cada um, e pegar a sua viga, e nós vamos fazer um lugar, e nós vamos habitar ali. Nós vamos para o Jordão, e nós vamos como uma viga, nós vamos construir, e nós vamos morar ali. Este versículo expressa bem a questão de tomarmos uma iniciativa. Iniciativa essa de ver o problema, mas fazer alguma coisa para resolvê-lo. Iniciativa essa que de alguma forma muda aquilo que me incomoda, aquilo que me prejudica. Porém, vale ressaltar que aqueles que fizeram aquilo, nós também fazemos nos dias de hoje. Nós precisamos buscar a Deus, buscar ao Senhor. Uma coisa é identificar que está pequeno, que não dá, alguma coisa está sendo insatisfatória, mas outra coisa é falar assim: olha, nós vamos lá procurar madeira e nós vamos construir. Nós vamos lá cortar madeira e nós vamos construir. Nós não estamos falando: olha, você vai construir, quando você ficar pronto eu vou vir. Olha, eu estou saindo, quando estiver bom eu volto. Olha, profeta, está ruim,
eu estou saindo, eu vou para lá, eu vou para cá. Quando você resolver, quando isso der cabo, eu volto. E se tiver do jeitinho que eu quero, eu retorno. Não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que ela trabalha a respeito de nós buscarmos a Deus e falar assim: olha, profeta, eu estou vendo que não está dos melhores, que está apertado, vai ser sobrecarregado para ti se você fizer sozinho, mas eu estou disposto a te ajudar, eu estou disposto a favorecer, eu estou disposto a quebrar madeira, para que as coisas continuem a fluir na casa dos profetas. Tinha profetas em Gilgal, tinha profetas no Jordão, tinha profetas nas escolas em diferentes lugares, e o profeta fazia supervisão, para ver se as coisas estavam correndo bem. Hoje nós somos uma igreja. Hoje nós somos uma igreja, mas eu creio num tempo que nós seremos mais igrejas. Eu creio que toda menina com 15 anos, e esse ano vamos completar 16 anos, nós vamos fazer 18, nós vamos fazer 20, nós vamos casar e nós vamos ter filhos. Eu creio que de hoje para amanhã a igreja vai ter uma filha, e por ter uma filha, Deus está dando um privilégio nós buscarmos Ele hoje, para que a nossa filha venha olhar para a mãe e falar assim: olha, eu quero ser igual a mãe, eu quero ser igual a mãe quando eu crescer, eu quero fazer a mesma coisa que a mãe fez, na dependência do Senhor. As coisas não nasceram aqui, nós fomos filhas da Central. Algumas igrejas são filhas da Central. A Central cresceu, a Central gerou. E isso não impede a nós de gerarmos e crescermos também. Deus está colocando no nosso coração o segredo para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus deseja para nós. E disse então ele: Senhor, o Senhor vai conosco. E o profeta disse: eu vou. Vai ter uma caminhada, uma cruzada, eu vou. Vai ter um evangelismo, eu vou. Vai ter a celebração do coração aquecido, eu sou líder, eu vou me envolver, eu vou participar, porque isso é o que está no coração do líder, que está no coração de Deus. Estava acontecendo algo novo, algo que ia mudar o ambiente onde eles moravam, e eles falaram assim: profeta, vai com a gente. É como se alguém estivesse entrando em laço matrimonial e falava assim: olha, eu vou casar, pastor, você celebra a minha bênção? Eu vou. Hoje à tarde eu estive num noivado. E alguns meses atrás eu estava profetizando nesse noivado. Antes de ser noivado eu estava profetizando: Deus, eu abençoo esse jovem casal e profetizo que o Senhor venha selar esse jovem casal, para que o Senhor venha blindá-los com o matrimônio. E a moça não me conhecia, e o moço me conhecia, que foi o moço que me convidou. E a moça abriu os olhos, porque ela estava vendo que eu estava falando era benefício para ela. E depois ela puxou o braço do noivo, do namorado, e falou assim: olha o que o pastor falou, ele falou que nós vamos casar. E hoje foi o dia do noivado deles, e eles me convidaram. Eu estive lá com eles hoje à tarde. E eles falaram assim: pastor, nós somos católicos, mas nós gostamos do Senhor. Nós queremos que o Senhor participe conosco do momento importante da nossa vida. Pastor, nós somos católicos, o padre vai fazer toda a cerimônia, mas nós fizemos questão de chamar o Senhor, porque o Senhor falou aqui nesta casa que nós iríamos casar, e passado poucos meses nós estamos noivando, já tem uma data para a gente poder casar, maio de 2023. Eu não sei se você entende, mas as coisas de Deus, elas funcionam da seguinte maneira: andar junto, participar junto, vai construir algo, não faz sozinho não. É chamado para um novo desafio, não entra sozinho não. Chama Deus para participar contigo. Lembra-te, porque o nosso Deus, Ele sempre está perto de nós, e sempre vai enviar alguém para poder nos ajudar. O profeta estava lá, de repente o profeta estava olhando: olha, aquele lá bate com o machado direitinho, aquele lá é bom no machado, hein? Aquele lá quebra a árvore como ninguém, e aquele ali é devagarzinho, né? Aquele ali é mais ou menos, né? O profeta estava olhando para poder identificar o problema. Não tem como identificar um problema longe, eu tenho que estar perto. Eu gosto muito de jogar dama, jogo de dama, tabuleiro. Mas quando eu estou na mesa jogando, a minha estratégia é diferente. Mas quando eu estou pertinho, olhando de cima, eu vejo o que o outro está fazendo, o que o outro deve fazer.
Porque quem está olhando assim de fora, por cima, consegue ver com uma amplitude panorâmica melhor. E o nosso Deus que olha de cima, que de cima vê tudo, Ele olha com uma visão de águia melhor. E Ele vai falar assim: olha, meu filho, se você mexer essa peça vai dar ruim, eu vou enviar alguém para te ajudar. Se você quebrar essa árvore e não tender para ela cair para lá, ela vai cair em cima de você, eu vou chamar alguém para te ajudar. E o profeta estava lá, e na hora que o problema se apresentou, vai dizer o versículo de número 4, assim: e foi com eles, e chegando eles no Jordão, cortaram madeira, e a madeira que eles cortaram era para confeccionar casa para os profetas. Cortaram madeira, e a madeira eles cortaram e levaram para poder construir algo para ele. Vemos aqui que não basta somente cruzar os braços, mas é necessário correr atrás e os objetivos que foram traçados. Uma coisa é eu querer a madeira para construir a casa, outra coisa é eu arregaçar as mangas e fazer as bênçãos chegar na casa do meu próximo. Uma coisa é eu vim para a igreja e pedir o fogo de Deus, a outra coisa é eu começar na minha casa e falar: Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que eu já estou botando a lenha para queimar. Aqueles moços estavam cortando madeira para confeccionar a casa, assim eles estavam, mas tinha graveto que poderia ser transformado em lenha para poder cozer as suas refeições. Aqueles moços estavam cortando madeira, sim, mas também tinha gravetos para poder fazer valer, uma fogueira para se aquentar do frio. Aqueles moços estavam cortando madeira, estava sim, mas também tinha gravetos para poder fazer o leite, a mamadeira do neném. Aqueles moços estavam cortando uma madeira, sim, mas também tinha gravetos, meu irmão, para poder esquentar a água para tomar o banho. Não pense você que tinha chuveiro elétrico, não pense você que a água era fácil, não pense você que a água era quente, eles tinham que esquentar, era um modo de esquentar, era um modo de esquentar e fazer com que a madeira se contraísse no fogo para esquentar. Vai dizer então que o machado, na época de 800 a.C., não era a época do ferro, mas do bronze. Então a ferramenta que eles utilizavam não era a ferramenta que nós vemos hoje, era uma ferramenta mais frágil, que se você usasse muito, rebentava, quebrava, deteriorava. Então eles usavam, e só tinha ferramenta quem tinha posse, quem tinha requinte, quem tinha propriedade. Aqueles profetas eram pessoas que eram simples, camponeses. Então ele pediu emprestado aquela ferramenta para trabalhar, para que no dia seguinte pudesse devolver. Olha que eu aprendo com isso, meu irmão, que aquilo que você tem não é teu, é de Deus. Deus te deu uma ferramenta, um machado para você trabalhar, que no tempo certo você que vai ter que devolver para Ele, porque Deus te emprestou aquilo que é dele. Deus te emprestou a tua casa, Deus te emprestou a tua família, Deus te emprestou o talento que você tem, Deus te emprestou, esse é teu machado, essa é a tua ferramenta, então você tem que usar. Se você não estiver usando, vai chegar um tempo que você vai ter que devolver, vai ter que devolver. E o texto vai trabalhando sobre essa questão de devolver, porque chega num determinado momento que o machado ele cai na água. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5 vai dizer: lembra-te de onde caiu. O machado cai na água, mas ele cai porque alguém estava trabalhando. Só vai se arrebentar alguém que está fazendo alguma coisa. Só vai se machucar alguém que está fazendo alguma coisa. O irmão Carlos pela manhã falava da experiência que ele está tendo com a Débora. Eu estou ensinando a minha filha a dar voltinha de bicicleta. Só vai cair de bicicleta quem anda. Só vai tomar tombo de bicicleta quem anda, só vai tomar uma pernada, uma joelhada quem joga bola. Só vai queimar a mão na panela quente quem faz comida, né, irmã Kelly? Tem coisa que é assim na nossa vida. As coisas só vão acontecer com a gente se a gente estiver fazendo alguma coisa. Então, o machado só caiu na água porque alguém estava quebrando tudo. Quando nós estamos quebrando tudo, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. E a primeira coisa que acontece, meu irmão, e é muitos dos problemas a gente coloca no inimigo, quando as coisas não dão certo, é o inimigo. O machado caiu, foi o inimigo. Esse negócio não deu certo, foi o inimigo. Ah, estão caçando de mim, foi o inimigo. Mas algumas vezes é Deus provando a nossa fé.
Inúmeras das vezes é o nosso Senhor provando aonde está o nosso coração. Em meio aos problemas, nós vamos ver se temos fé ou se ficamos desesperados. Tem gente que fica desesperado quando vê um problema e não espera em Deus para que Ele possa nos ajudar a resolver. Tem gente que diante de um problema começa a se atiçar e ficar muito nervoso ao ponto de falar besteira, ao invés de refrear a língua. Tem gente que em meio ao problema não senta e espera em Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que a palavra branda, ela vai desviar o furor. Num dito popular, quando um não quer, dois não brigam. A palavra vai dizer a respeito de quando o machado cai, aquele moço grita desesperado: eu estou perdido, porque o machado era emprestado, e o que estava em jogo, pastor, era a sua família, porque se você pede alguma coisa emprestado para alguém, você tinha que pagar, porque tinha uma lei, lá em Deuteronômio, que fala que se você pede emprestado um animal, um burro, um bem, você tem que pagar dobrado. Então se você não pagar dobrado, você tem que dar aquilo que você tem, ou um filho, como dote. Eu estou perdido, porque o machado é emprestado. E ele grita no meio de alguém que pode resolver o seu problema, um homem de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o machado ele cai no Rio Jordão. E o profeta vai usar um atributo diferente da qual ele usou na primeira vez. Na primeira vez ele pega a sua capa, como eu disse no início, ele bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão divide as suas águas, e ele passa. Então ele poderia pegar a sua capa, bater no Rio Jordão, e o machado está lá no fundo, ele andar até lá e pegar. Ele poderia, porque já tinha feito assim a primeira vez. Mas um homem que ouve a Deus fala assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a forma que o Senhor quer agir dessa maneira, dessa vez? E Deus fala assim: ó, pega lá um pedaço de pau, pega aquilo que se encaixa no machado, pega aquilo que outrora ele não prestou atenção, estava distraído, porque o machado desengunhou. Pega lá um pedaço de pau, joga o pedaço de pau, mas pergunta para ele primeiro: aonde foi que caiu o machado? Pergunte para ele primeiro, aonde foi que caiu o machado? Olha, eu estava trabalhando, eu estava operando, tá beleza, mas aonde foi que caiu o machado? Eu aprendi certa feita numa conferência de oração, que tinha algumas pessoas que estavam acometidas de enfermidade essas da alma. Aí eu aprendi que quando você perguntava aonde foi que aquilo tinha acontecido, a pessoa começava a relatar, e o problema era ali manifesto, e Deus ministrava a cura. As pessoas guardavam mágoa lá atrás e falavam assim: olha, o meu pai me batia, o meu pai me esmurrava, quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro de uma coça que o meu pai me deu, só porque eu urinei na cama. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos, e o meu pai me deu uma surra, me deu uma coça, porque ele falou que não era para me fazer mais o xixi na cama. E ela guardava uma raiva, uma repulsa do pai, porque quando tinha 7 anos, o pai tinha dado uma coça nela. Nós oramos e falamos assim: olha, você perdoa o seu pai, porque ele não tinha entendimento daquilo que ele fazia, mas isso está te impedindo você viver o teu presente e o teu futuro. De repente está isso dentro de você, e toda vez que fala no seu pai, você vai lembrar do xixi que você fez com 7 anos, e da coça que seu pai te deu, e não consegue avançar, e fica com essa mente bloqueada, não somente no físico, mas também no espiritual. Libera o seu pai. Perdoa o seu pai. Quando o profeta diz assim: aonde foi que caiu o machado? Ele estava falando assim: o que te perturbou? O que te fez desanimar na fé? O que te fez dar passos para trás e retroceder? Aonde caiu o machado? O que te fez perder os brilhos nos olhos? Aonde caiu o machado? O que te chateou? O que te fez parar? O que te fez retroceder e olhar para trás e não querer ver a bênção de Deus? Aonde foi que caiu o machado?
O que te fez parar de não querer mais cortar a árvore, de louvar, de adorar, de pregar, de dirigir culto, de estar participando das coisas da igreja de Deus? Onde você deixou cair o seu machado? Onde você deixou cair o seu machado? Eu quero a glória de Deus, eu quero o fogo de Deus, mas Deus te pergunta nessa noite: aonde você deixou cair o seu machado? Aonde? Pastor, eu até gosto de vir na igreja, eu gosto de escutar os louvores, eu gosto de escutar uma palavra, porque eu fico aceso no domingo. Mas aonde você deixou cair o seu machado? É na segunda, pastor. Na segunda, quando eu me misturo, na terça, quando eu me misturo. Aonde você deixou cair o seu machado? Porque a primeira coisa que ele pergunta é: você tem que identificar o teu problema, aquilo que te fere, aquilo que sempre volta sobre a tua vida, e você toda a vida fica repetindo. Deus está perguntando para ti nessa noite: aonde você deixou cair o seu machado? Aonde sempre levanta um gigante diante de você e fala que você não vai avançar, que você não vai vencer. Sempre se levanta, passa ano, entra ano, e esse machado caído fica lá. É o mesmo problema, é o mesmo deslize, é a mesma queda. E Deus te fala nessa noite que você não é filho do pecado, mas é filho de Deus. Aonde caiu o seu machado? O meu machado caiu quando falaram uma palavra ruim para mim, pastor. O meu machado caiu quando eu olhei para alguém e esperava tanta coisa e aquilo não aconteceu. O meu machado caiu. E Deus pergunta: é necessário que você chegue perto do profeta, que ele pega um pedaço de pau, porque o ferro, o machado, ele não é colocado contra o ferro, mas com uma madeira. Assim é com o martelo, assim é com a marreta, e não é diferente com o machado. É necessário que você coloque uma madeira. Uma madeira, mas o que é madeira, pastor? Me ensina o que é madeira, porque o texto fala tanto de cortar madeira. A madeira é a presença do Espírito Santo. A madeira sempre será a presença do Espírito Santo. Por isso que o meu Jesus é classificado e entendido como um carpinteiro, aquele que mexe com a madeira, com o artifício da madeira, aquele que se envolve com a madeira, aquele que é entrelado na madeira, aquele que respira madeira. Por isso o meu Jesus, ele é o carpinteiro de Nazaré. É necessário ter madeira. É necessário que a minha vida esteja cheia da madeira. É necessário que eu queira cortar madeira. É necessário que eu queira ampliar tenda. Mas é necessário, primeiro, que eu identifique aonde caiu o meu machado. Aonde caiu o seu machado? Onde está o teu machado? Porque o machado, ele vai flutuar. E com o machado novamente afiado, você vai cortar a lenha para queimar. A lenha vai queimar. Vai dizer em Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando tudo parece perdido, quando o mundo parece estar de cabeça para baixo, quando a mudança que queremos em nossa vida começa a ser demais para nós, nessa hora Deus se faz presente, nos socorre no momento presente da nossa angústia e diz uma palavra de vitória que novamente nos coloca de pé, preparando a nossa fé para dizer: eis-me aqui, aonde está o teu machado, pegue a madeira, jogue na água, estende as suas mãos e pegue com força. Pegue com força. Pegue com as duas mãos. Quando ele vai dizer lá em Apocalipse 2,5 que lembra-te de onde caíste, porque você precisa se arrepender. Ele está dizendo assim: olha, se você estiver dando mais valor para aquilo que quer te derrubar, você nunca vai enxergar com bons olhos um Deus que está sempre disposto a te levantar. Se os nossos olhos sempre foram fitos em problemas, vamos perder a dimensão da ajuda e da intervenção de Deus na nossa vida. O que Deus quer para nós é que nós não venhamos deixar o machado cair, mas se todavia ele cair, que nós venhamos recordar a ele e ele novamente fazer o machado flutuar, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele não quer ver a tua vida prostrada. O que ele quer te ver é sempre trabalhando, cortando madeira e acendendo fogo para não se apagar.
O teu machado vai ser muito útil para você cortar lenha, para deixar aceso a vida do teu irmão. A tua vida é muito útil para que o teu irmão permaneça aceso no Senhor. Mas nessa noite Deus está nos chamando, igreja do Senhor, a levantar, pegar o nosso machado e cortar mais árvores para alargar a tenda, porque mais homens e mulheres entrarão nessa casa de profeta e profetizarão que só Cristo é o Senhor. Aleluia! Está pequeno, mas Deus vai dar o crescimento para nós. Porque nós identificamos aonde o nosso machado caiu. Se coloca de pé nessa noite, meu irmão, minha irmã.